A paz do Senhor para os irmãos que vai passar a nos ouvir esse vídeo e ver. Aqui quem vos fala é o pastor Antônio. Queremos deixar uma palavra de Deus para cada um dos irmãos. No livro de São Marcos, capítulo 5, a Bíblia relata de uma história tão grandiosa, que é do encontro do endemoniado e Jesus Cristo. Que essa história é contada na cidade de Gadara, uma das cidades importantes daquela época e daquela província. Ela estava entre o Mar Morto e o Mar da Galileia. E aquela cidade era muito importante. Era uma cidade onde moravam muitos nobres, pessoas riquíssimas. E também os sacerdotes da época também moravam naquela cidade. E a Bíblia conta e relata sobre um homem que era um endemoniado. E aquela cidade não tinha a capacidade de resolver aquele problema. Uma cidade que era de uma história muito valiosa e era uma cidade muito importante, mas tinha um problema muito grave. Podia até ser que naquela cidade, por contar sobre a história daquele endemoniado, as pessoas ficassem com medo de chegar até aquele lugar, aquela cidade. E o problema total daquela cidade era aquele endemoniado, que a Bíblia relata que ninguém poderia lhe deter, nem as autoridades. Homens tentavam prender ele com correntes e ele quebrava todos os grilhões e não tinha ninguém que pudesse deter ele. Os nobres daquela cidade também não sabiam qual era o seu problema, não sabia resolver o seu problema. Alguém poderia até pensar que era uma doença psiquiátrica. Mas o mal daquele homem eram os demônios. Era um ato espiritual. E destruía a vida dele por completo. Até a parte física daquele homem, ele era destruído, porque ele se rasgava, se cortava com pedra, com pau, e ninguém poderia resolver a situação daquele homem. Mas o encontro que ele teve com Jesus, a Bíblia diz que Jesus atravessando dentro de um barco, e quando desceu daquele barco e foi até o cemitério, se deparou com aquela situação caótica, aquela situação de sofrimento, aonde as pessoas fugiam daquele homem. Mas quando Jesus apareceu e teve um encontro com aquele homem, a situação foi mudada. Mudaram a vida daquele homem. Um homem que ninguém dava valor, que ninguém poderia se aproximá-lo, e eu tenho certeza que a sua família, quando viu o encontro de Jesus com ele e viu ele ser liberto de todos os demônios, a sua família ficou maravilhada. E todos os homens daquela cidade, todos os moradores ficaram maravilhados,
porque ninguém poderia resolver aquela situação. Entrava anos e saía anos e ninguém resolvia. Assim também pode estar acontecendo na sua casa. Quantas famílias nobres, porque o problema, ela não escolhe classe social, pobre, rico, quem é nobre, porque as pessoas têm os seus problemas e muitos não resolvem. Ninguém tem a capacidade de resolver. Muitas vezes, para um doente mental, nem a psiquiatria resolve. Para um alcoólatra, também ninguém resolve. Para um jovem que está nas drogas, ninguém resolve. E na sua casa você pode ser uma família de bem, de nome, e você até agora, o seu problema está na tua casa e você até agora não resolveu. E ninguém resolveu o teu problema. Mesmo assim era a vida daquele endemoniado, ninguém resolvia o problema daquele homem e também daquela cidade, porque o maior problema daquela cidade era aquele endemoniado. Todo mundo tinha medo. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, o problema não só dele, mas de toda a cidade e também da sua família foi resolvido, porque Jesus expulsou a perturbação que estava naquele homem. Eu quero dizer para você que o teu problema, a tua perturbação que está na tua casa, está na tua família ou está na tua cidade, ele vai ter um encontro com Jesus. E quando Jesus entrar na tua casa, entrar na tua família, ele vai resolver esse problema, este mal, ele vai expulsar, ele vai deixar liberto você da perturbação. Creia tão somente, assim como Jesus resolveu o problema, não só de uma pessoa, não só de uma família, mas de toda uma cidade, Deus também entra com providência na tua família e ele vai resolver esse problema, ele vai solucionar essa questão, esse problema financeiro que está perturbando a tua vida, porque ele vai entrar e vai fazer morada e vai resolver todos os teus problemas. Creia em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que a graça e paz reine na tua vida.